a proteção de Deus, não é? Isaías 64, versículo 4 diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Desde a antiguidade. O Fernandinho, ele escreveu uma música que canta isso, né? Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Como é que é, Angélica? De um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Deus é o Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Por isso o profeta Isaías diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam, ou para aqueles que nele esperam. Você precisa esperar em Deus. Deus é aquele que nos livra, é o único que pode nos guardar. Escute bem, os seus EPI, o equipamento de proteção, nós estamos falando de pedal, né, de bicicleta e tal, eles são uma prevenção, mas vocês sabem que se Deus não guardar, aquele equipamento não suporta nada. Venha comigo agora no seu verdinho aí para você ver, no verde, vamos para o verde, Salmo 127, o verde é o Salmo 127, olha o que diz aqui no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então eu preciso perceber que se não for Deus para me guardar, nada que eu faça vai ajudar. Eu preciso, como diz o primeiro texto que lemos, o Isaías 64, eu preciso esperar em Deus. É claro que eu vou vestir os meus EPIs, colocar equipamentos de proteção, mas a minha confiança, ela deve estar no Senhor. Eu preciso depositar a minha confiança em Deus. Isso não é só para o ciclista, isso é para as nossas vidas de um modo geral. Nós precisamos depositar a nossa confiança em Deus. Por isso o salmista vai dizer: se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Se você continuar lendo aí o versículo 2, diz assim, ó: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Então nós percebemos que se não for o Senhor, que se o Senhor não colocar a mão, que se nós não dependermos dele, e olhe para mim, isso precisa ficar claro, isso precisa ficar transparente, eu preciso verbalizar essa dependência. Não é aquela dependência só dentro do meu coração. Ah não, mas o meu coração, olha, você está com a sua esposa, quem aqui é casado? Uma coisa que toda pessoa, mulher principalmente, você tem que falar com ela o quê? O que você tem que falar com ela? Quase toda hora. Eu amo você. Ela está careca de saber e ela fala: ai, eu sei disso, mas é tão bom ouvir isso, não é? Quantas mulheres acham bom ouvir o marido falar: eu te amo, não é? Deus é a mesma coisa. Deus é a mesma coisa. Ah não, aqui no meu coração eu confio em Deus. Não, você precisa verbalizar isso. Você precisa dizer: olha, nós vamos sair agora para pedalar, olha, nós vamos sair agora para trabalhar, olha, nós vamos empreitar uma viagem agora, então vamos orar a Deus, vamos pedir a Deus que nos guarde, porque se o Senhor não nos guardar, porque se o Senhor não nos proteger, inútil vai ser nós tentarmos fazer alguma coisa. Eu queria agora que você fosse para o amarelo, Salmo 91, o Salmo 91, e é sobre ele que nós vamos meditar. Ele é um salmo que fala sobre as proteções daquele que está debaixo das poderosas mãos do Altíssimo. Todo mundo conhece o Salmo 91. Ô Lucas, ou sei lá, e tira um pouquinho para mim, está alto aqui. Salmo 91, vamos fazer uma leitura? A tradução é a mesma, vamos fazer uma leitura. Escute: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor:
meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é paves e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás, contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizestes do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles, os anjos, te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçar em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o leãozinho e a serpente. Versículo 14, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Isso é o Senhor Deus dizendo: pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Olha o que Deus está dizendo de você, de mim. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livrá-lo-ei, e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Você pode dizer amém? Todo mundo conhece o Salmo 91. Não sei se você conhece a revelação dele, mas a letra todo mundo já leu, já viu. E esse salmo é um salmo que fala sobre essa proteção do Todo-Poderoso. E eu queria pensar com você, porque o Salmo 91 é uma declaração tremenda da segurança que tem alguém que anda com Deus, da segurança que tem alguém que depende do Senhor. Então vamos pegar esse Salmo 91, você vai continuar com ele aberto aí, e nós vamos destrinchar esse salmo um pouquinho aqui para você ver como que Deus nos guarda, como que Deus nos protege, como que Deus é bom para conosco. Então, vamos perceber aqui os muitos perigos ao redor das nossas vidas. Vamos ver quantos perigos o salmista descreve que são perigos que ameaçam a segurança. As expressões bíblicas demonstram muitas ameaças. Vem comigo no versículo 3, ele fala sobre laço do passarinheiro, está falando sobre armadilhas preparadas para nos prender. O laço do passarinheiro é aquele laço que pegava passarinho antigamente. O salmista está usando a expressão de algo que é uma armadilha. No versículo 3 ele fala de peste perniciosa ou veneno mortal. Isso fala de doença de alto poder de contaminação. Vai no versículo 5, fala sobre terror noturno, violência, crime, perturbações espirituais, pânicos. Ainda no versículo 5 ele fala de seta que voa de dia. Isso é perigo nas ruas, perigo nos trabalhos, perigo na escola, perigo na lida diária. Se você vai no versículo 6, ele diz: peste que se propaga nas trevas. Está falando de consequências de pecado, de uma vida vivida às ocultas, de problemas envolvidos aí nessa peste que se propaga nas trevas. No versículo de número 6 ainda, o salmista lista mais uma coisa negativa. Ele diz assim, mortandade que assolam ao meio-dia. Isso está falando de consequências de coisas erradas, coisas de ontem que estão vindo hoje, não é? São consequências de atitudes erradas que eu fiz ontem e que talvez veio cobrar hoje. Versículo 10 fala: mal e praga que vem à tenda. Olha aí mais uma, mal e praga que vem à tenda, versículo 10, coisas que chegam à nossa casa sem serem convidadas, não é? Quantas pessoas têm sua estrutura familiar, sua vida, sua segurança destruída, e ele nem sabia, quando acordou estava lá o mal, um ladrão, uma situação negativa. No versículo 12, o salmista lista tropeços de pedras ao longo do caminho, coisas inesperadas ao longo do nosso caminho. Outro perigo também no versículo 3, ele alista assim, leão,
áspide. Áspide é uma serpente muito venenosa. E ele diz leãozinho. Leãozinho é algo mais forte do que o outro, sagaz. E ele fala sobre serpente. Então você tem no versículo 13, leão, leãozinho, áspide e serpente. O texto dá a ideia de enfrentar, resistir, e depois dá a ideia de vencer, e você acha que aquilo acabou e volta de novo, porque ele repete, leão e áspide, depois ele volta, leãozinho e serpente. Você já viu como que o inimigo, as situações elas são assim? Vem um problema, você luta contra aquele problema, vem outro, aí você luta contra aquele problema, fala, agora eu estou livre, volta de novo, aí daqui a pouco, outro de novo. Então quando nós lemos o Salmo 91, nós vamos percebendo os muitos perigos ao redor de nossas vidas. Isso aqui eu estou aplicando para a vida de um modo geral. Então, no versículo 3, laço do passarinheiro, peste perniciosa, veneno mortal. No versículo 5, terror noturno, seta que voa de dia. No versículo 6, peste que se propaga nas trevas, mortandade que assola ao meio-dia. No versículo 10, mal e praga que vem à tenda. No versículo 12, tropeços de pedras ao longo do caminho. No versículo 13, leão, áspide, leãozinho e serpente. Como que dando uma ideia para a gente de que as lutas elas vão e voltam de outra forma, tornam ir, você torna a ficar de pé, elas tornam a voltar, não é assim? Então está mostrando para a gente aqui que inevitavelmente estamos passando por lutas e dificuldades o tempo todo. E eu não estou falando aqui só no sentido de pedalar, porque pedalar na hora que você monta nela você já está correndo um perigo. Você pode montar de um lado e cair do outro, né? Porque a bicha é só em duas rodas, né? Então você percebe que, querendo eu ou não, eu estou entregue a problemas, a dificuldades e a desafios o tempo todo. Mas o salmista, no Salmo 91, também mostra-nos alguma coisa. Ele diz assim, ó, Deus pode ser a nossa segurança em meio a tantas ameaças. Se no Salmo 91 ele mostra as ameaças, em contrapartida ele também mostra que Deus pode nos guardar. Por isso que eu comecei lendo com vocês Isaías 64:4. Desde a antiguidade ainda não se viu e nem se ouviu de um Deus que trabalha a favor daqueles que esperam nele. Nós lemos o Salmo 127, que diz o que? Se o Senhor não edificar, se o Senhor não guardar, em vão você tenta edificar, em vão você tenta guardar. Por quê? Porque são inúmeras as ciladas e os problemas e os desafios que se nos apresentam. Mas o salmista também demonstra que Deus pode ser a nossa segurança. Você pode levantar essa mão direita e falar assim, eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Eu confio em Deus. Eu estou confiante que Deus guarda-me, guarda minha família, guarda meus negócios. Eu confio em Deus. No versículo 1 e no versículo 2, esse salmo revela em relação a Deus o quê? Versículo 1 e versículo 2, ele demonstra o caráter de Deus. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Esse salmo, versículo 1 e 2, demonstra que Deus permite que nós habitemos nele, que Deus nos dá descanso, que Deus tem sombra para aquele que está cansado, que Deus ele é refúgio, que Deus é conforto, que eu posso confiar em Deus. Então o versículo 1 e 2 demonstra o caráter de Deus. Do versículo 3 ao versículo 8, revela esse cuidado que Deus tem comigo, com você, com nós. Olha o versículo 3, pois ele livrará do laço do passarinheiro, olha aí, ó, cobrir-te-ás com as tuas penas, não te assustarás. Versículo 7, caiam 1000 do teu lado. Versículo 8, somente com os teus olhos. Você percebe que está revelando um cuidado. Se você ler do versículo 3 ao 8, isso está demonstrando como que Deus cuida da gente. Olha aqui, olha que coisa linda. Pois ele te livrará, é um verbo que indica Deus agindo para nos livrar. Olha aí para você ver o versículo 4, cobrir-te-ás com tuas penas, e sob tuas asas você estará seguro. Você não está fazendo nada para estar seguro, quem está te cobrindo e te assegurando é Deus. Olha aí o cuidado de Deus. Você pode dar glória a Deus? Não tem nenhuma placa assim dizendo assim, proibido dar glória a Deus. Pode dar glória a Deus, fazer glória a Deus.
Ah, eu não sei dessas paradas não. Então aprende essas paradas, que essas paradas é legal, isso é da hora. Fala assim, glória a Deus, Deus está me guardando desse jeito? Glória a Deus, que bênção, eu não sabia. Então do versículo 1 e 2 demonstra o caráter de Deus. No versículo 3 a 8 revela o cuidado de Deus. Quando nós lemos do 9 ao 13, mostra a certeza da segurança. Olha o que diz o 9. Pois dissestes, quer dizer, a pessoa segura por Deus, ela diz, o Senhor é o meu refúgio. E aí versículo 10, nenhum mal me sucederá. Versículo 11, Ele dá ordem aos seus anjos ao meu respeito. Versículo 12, os anjos dele me sustentarão nas mãos. Versículo 13, eu pisarei o leão. Olha para você ver, aquele que confia em Deus, ele pode ter essa segurança, conforme a narrativa do Salmo 91. Eu confio em Deus, por isso eu vou pisar a cabeça da serpente. Eu confio em Deus, por isso Ele vai me livrar. Versículo 10, nenhum mal vai chegar na minha casa. Você pode levantar sua mão e dizer, nenhum mal vai chegar na minha casa. Nenhum mal, nenhuma notícia ruim vai chegar na minha família. Eu vou sair para fazer o meu esporte e nenhum mal vai chegar na minha casa. Você pode dizer amém, glória a Deus. Nenhum mal. Essa, do versículo 9 ao 13, demonstra essa confiança que você tem que ter. Você tem que ter essa confiança. Assim como você monta em uma bike, que você fez uma revisão no lugar onde você confia, e ela está toda no ponto, e aí tem um pedaço, um trajeto, cheio de pedra, perigoso, mas você está todo arrumado, aí você confia, não é assim? Não, eu posso botar para quebrar, porque a bike está arrumada, o equipamento está em dia, aí você deposita confiança nessas coisas. Então é isso que o texto está dizendo, que você pode confiar nesse Deus. Ele me livrará, não tem um talvez me livre, o texto é, Ele me livrará, Ele me guardará. Olha aqui, olha para você ver, ó. Versículo de número 10, nenhum mal sucederá, praga nenhuma chegará. Versículo 11, Ele dá ordem aos anjos ao meu respeito, os anjos me guardam, eles me sustentam. Eu estou conjugando o verbo de acordo com estou explicando. Eu vou pisar o leão, eu vou pisar a áspide. Então demonstra a narrativa do Salmo que eu posso confiar nesse Deus. Não tem um talvez não, Ele está comigo e vai me guardar. Aleluia. Olha para você ver agora o versículo 14 a 15, 14 a 16, Deus manifesta o porquê que Ele faz isso com a gente. Deus te guarda e te protege, não é por algo que você tem em você, é porque Ele te ama. Eu disse, Ele, o Criador do universo, te ama. Você precisa dar glória a Deus, você é amado pelo Criador dos céus e da terra. Olha o que diz o versículo de número 14, porque a mim se apegou Deus se apegou a mim por quê? Porque eu sou bonito, porque meu cabelo é bom, porque meus olhos são... Não, eu sou... se eu ficar sem tomar banho um dia, você já percebe que eu estou sem tomar banho. No final desse culto, se eu falar com você, você sente um ar diferente. Não tem nada bom em mim não. Se eu não lavar a cabeça, daqui a pouco ela fede chapéu velho. Quer dizer o quê? Que Deus não viu nada em mim para Ele me amar. Ele me amou por algo que está nele, porque Ele é amor. Talvez você está aqui e alguém já te falou para você, até parente seu já disse, você não tem jeito, porque tudo que põe na mão, aí já acabou um casamento, já perdeu o serviço, e aí inculcaram na sua cabeça que você não tem valor nenhum. Mas você quer saber de uma verdade bíblica? Você tem valor. Deus te ama, não pelo erro que você está fazendo agora, mas pelo que você pode ser amanhã, se você deixar Ele trabalhar na sua vida. Deus não te ama pelo momento, Deus te ama pelo que você pode ser se você deixar. Quem está entendendo? Talvez olha, o diabo bota na cabeça da gente o que a gente está fazendo de errado agora. Deus não nos chama pelos adjetivos pejorativos que nós temos agora. Deus sempre nos olha
pelo que nós podemos nos tornar. Quem está entendendo? Você não tem na Bíblia Deus chegando em alguém falando assim, ordinário. Ordinário, isso aí é um padre Walsh que falava, né? A mulher foi apanhada em flagrante adultério em João 8. Foi levada até Jesus para ser apedrejada. E no final da história Jesus olha para ela e fala, mulher. Jesus não falou, só ordinária, vagabunda, sem vergonha. Jesus falou, mulher, cadê teus acusadores? Ninguém ficou para te acusar? Ela disse não, e ele diz, nem eu. Então eu estou te mostrando que em momento nenhum Jesus chega, por exemplo, para Zaqueu. Todo mundo conhece a história de Zaqueu. Zaqueu sobe num sicômoro, uma árvore espinhosa, porque Jesus havia de passar por ali. Jesus vai passando por baixo, e Zaqueu está lá em cima da árvore. Jesus olha e fala, desce daí, Zaqueu, porque hoje convém pousar na sua casa. Zaqueu era cobrador de imposto e ladrão. Ele cobrava mais do que era devido. As pessoas tinham ódio de Zaqueu, porque quando Jesus fez menção de ir para a casa de Zaqueu, algumas pessoas cochicharam, ele não sabe quem é esse cara? Ele que diz que é o Messias, vai comer na casa desse ordinário, desse Zaqueu? E Jesus chega lá na casa de Zaqueu, e num dado momento Jesus fala, hoje chegou salvação nessa casa. Jesus não falou, desce daí ladrãozinho, vagabundo, veaco. Jesus chegou e falou, desce daí Zaqueu, hoje me convém pousar na sua casa. Sabe qual é o motivo? Versículo 14 mostra o motivo, porque a mim se apegou com amor. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala assim, o Senhor se apegou a você por amor. Não importa, seja profeta na vida dessa pessoa, não importa a condição que você está vivendo hoje, Ele te ama, e essa é uma verdade. Essa é uma verdade garantida pelas Escrituras Sagradas. Ele te ama. Não deixa ninguém provar o contrário, não. Precisa de alguns ajustes? Sim, essa bicicleta é nova e precisa de alguns ajustes. Ela está lá só exposta. Se eu comprar o Júlio, vai dar nela ainda uma ajustada. Mas a falta de ajuste dessa bike não fez com que ela perdesse o valor dela. Quem está entendendo diz amém. Talvez você precise de uns ajustes. Talvez você precise consertar algumas palavras que saem da sua boca, algumas atitudes. E aquele que é o mecânico dos mecânicos, ele está aqui, pode consertar isso. Ele pode arrumar a sua vida, ele pode ajeitar o que está faltando. E aí continua o texto para você ver. Esse salmo revela em relação ao homem. Primeiro nós vimos em relação a Deus, agora vamos ver em relação ao homem. Versículo 1 e 2 mostra o estado dos piedosos. Olha, o que habita no esconderijo do Altíssimo, quer dizer, você precisa de estar habitando no Senhor, você precisa de descanso. Versículo 1 ainda, ó, eu preciso de habitação, eu preciso de descanso, eu preciso de refúgio, eu preciso de confiar em Deus. Essa é a minha condição. Do versículo 3 ao 8, em relação a mim e a você, mostra a segurança que nós temos. Ele vai me livrar, Ele vai me guardar, Ele vai me cobrir. No versículo de 9 a 10, mostra que o Senhor para mim é uma habitação. Olha o que diz aí, o Senhor é meu refúgio. O que é o refúgio? É alguém que está fugindo e não consegue, e os inimigos estão atrás da pessoa, até que ele encontra um lugar que ele pode ficar ali escondido. Os inimigos passam para lá, passam para cá e não encontram ele. Lembra daquele filme Predador, o primeirão, antigão, que aí o artista principal descobriu que o predador não conseguia ver quando tinha barro no corpo? Eu acho que até o Arnold lá, né, o Arnold Schwarzenegger, né, e ele esconde no barro, passa barro na cara. Por quê? Porque aquele predador do cabelão, cheio de dread, cheio de rastafari, aquele cara era muito doidão, né, cheio de rastafari na cabeça, ele não conseguia ver quando havia barro, quando havia terra. Isso é refúgio. É quando eu encontro algo que eu posso me esconder, eu posso ficar protegido. Versículo 11 a 13 diz que ele tem esse compromisso com aqueles que o servem, que são seus servos. Versículo 14 a 16 mostra que ele é amigo, ele protege. Em terceiro lugar, nessa dinâmica do Salmo 91, nós podemos perceber nesses versículos 1 e 2, pelo menos 4 nomes de Deus.
A Bíblia foi escrita, o Antigo Testamento, em hebraico. Ela foi traduzida para o português, no caso da nossa, João Ferreira de Almeida. Mas o original é hebraico. E no hebraico, Deus é chamado por nomes que representam o relacionamento daquela pessoa com Deus. Então, em hebraico, nesse versículo 1 e 2, o Senhor ele é chamado de Iavé. Iavé é o termo Senhor. Por isso que ele diz aqui, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Iavé, diz ao Senhor, no versículo 2. O que significa isso? Significa o nome próprio de Deus. Iavé é uma palavra que não tem como se pronunciar, é chamada de tetragrama, YHWH. Esse é o nome de Deus, porque os judeus tinham um mandamento de não pronunciar o nome próprio de Deus, então eles não falavam. Quem sabia falar morreu sem ensinar para quem não sabia. Chegou o momento que a pronúncia morre. Então está falando aqui do Deus que criou tudo, o nome próprio dele. Aí aparece também El Elyon, quando ele fala aqui, o que habita no esconderijo do Altíssimo. Altíssimo no hebraico é El Elyon. El é Deus, Elyon das alturas. Está mostrando aqui que o Senhor, ele é o Altíssimo Deus que está sobre tudo e sobre todos. Sabe o seu problema? Deus é maior do que ele. Sabe a sua dificuldade, a sua impossibilidade? Ele é o Deus Altíssimo, o Altíssimo Deus. Aqui também diz que ele é El Shaddai, até o nome da igreja aqui, o que habita no esconderijo do Altíssimo, de El Elyon, e descansa à sombra do Onipotente. Onipotente no hebraico é El Shaddai. El é Deus. Todo nome que tem El é Deus alguma coisa. Samuel, Gabriel, tudo que tiver El, Elias, Elias, né? El é Ele, é Deus. El é Deus em hebraico, assim como em árabe é A-L, Allah, tudo que tiver Allah é o Deus árabe, mas tudo que tiver El é o Deus de Israel. E quando fala El Shaddai, está falando do onipotente Deus. O nome El Shaddai significa o Deus todo-poderoso, que nunca perdeu em batalha. Está falando do general dos exércitos de Israel, o todo-poderoso Deus. Irmãos, a gente foi educado assim, talvez a pensar que existe assim. Existe Satanás, e aí Satanás está todo saradão assim, musculoso, e aí vem Jesus do outro lado, assim, cabelinho amarelinho assim, meio com medo, a barbinha ruiva. Não tem isso não, em lugar nenhum da Bíblia. Não existe essa briga. Deus é Deus. Satanás é Satanás, derrotado, já está Apocalipse já foi escrito. Satanás vai ser preso, derrotado, humilhado. Não tem essa queda de braço, Deus de um lado, Satanás do outro, e lá vai. Não tem isso não. Não tem isso. Satanás só faz bagunça enquanto o Senhor não chega. Mas o Senhor só chega quando você convida. A palavra de Deus diz que Ele está à porta e bate. Tem um hino que um camarada escreveu agora que eu achei ele lindo: o carpinteiro está batendo a porta. O carpinteiro está batendo a porta. Esse é o som do carpinteiro batendo a porta. E aí o hino diz: e eu abri a porta por dentro, porque a porta que o carpinteiro está batendo só pode ser aberta por dentro. E quando eu abri a porta, eu disse para o carpinteiro: entra. O carpinteiro é Jesus, Ele é o carpinteiro de Nazaré. Eu preciso ouvir o som dele abrindo a porta. Por isso que El Shaddai é o Deus Todo-Poderoso. Qual o problema que você está enfrentando? Qual a luta que você está enfrentando? Meu irmão, uma só palavra que Deus mandar vai fazer a sua vida mudar. Uma só palavra que Deus mandar. O centurião falou para Jesus: eu vou, Senhor, meu empregado horrivelmente está doente. Jesus prontamente disse: eu vou até a sua casa curá-lo. E ele disse: não precisa, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha morada. Mas se o Senhor disser, olha, presta atenção na visão do cara, se o Senhor disser uma palavra, meu empregado vai ser curado. E Jesus olha para ele e fala: uau, nunca vi em Israel uma fé como desse gentil romano.
pode ir, teu empregado está curado. E a Bíblia diz que quando ele está indo, os outros empregados estão voltando, dizendo: Senhor, ele foi curado. E o centurião pergunta: quando que ele foi curado? E ele fala: tal hora. E ele diz: foi precisamente a hora que Jesus falou para mim ir. Ele é o El Shaddai, ele é o Deus Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Não há impossível para Deus, não tem palavra maldita que Deus não quebra, não tem obra de feitiçaria que Deus não quebra, não tem olho gordo que Deus não quebra, não tem nada, tudo se dobra perante Ele, tudo se dobra perante Ele. Dê uma salva de palmas para esse El Shaddai, aleluia, glória a Deus. E aí você vai percebendo também que o salmista, ele vai mostrar para a gente 5 figuras ligadas à proteção. No versículo 2 ele diz que Deus é um refúgio e uma fortaleza. No versículo 2 ele demonstra Deus como alguém que está dentro de um lugar. Pensa naqueles filmes de colonização americana, os apaches, os índios, e aí os americanos pegaram aquelas madeiras e faziam aquele forte, não é? E eles ficavam dali, aquele tanto de madeira em cima, e jogando flecha, e os inimigos querendo alcançar o interior, mas não conseguia, porque tinha toda uma cercania ao redor, tinha armadas ali embaixo, buracos. Isso é um refúgio, está mostrando que Deus é o nosso refúgio. No versículo 3, uma outra visão de proteção é que Ele é uma proteção contra o mal invisível. Tem mal que eu não vejo, tem coisa que eu nem vi quando chegou. Agora, deve ter tanto trem, tanta bactéria, tanto trem no nosso corpo que nos mataria. Verdade ou mentira? Mas nós temos um sistema imunológico, nós temos uma proteção que a gente nem vê. No versículo 4 diz que ele é um ninho de uma ave protetora. Olha o que diz o versículo 4: cobrir-te-ás com as suas penas. É como se fosse um ninho, é como se nós fôssemos um filhote de águia, protegido por uma mãe brava. No versículo 4 ainda mostra que ele é um arsenal bélico. No versículo 9 diz que ele é um lar dentro dele. Olha o que diz o versículo de número 9: pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizestes do Altíssimo a sua morada. O Senhor é um lar onde eu não me protejo simplesmente debaixo das penas, eu me protejo dentro dele, eu estou escondido dentro do Senhor. Você pode ter essa confiança de estar cercado por Ele. Olha para você ver o que diz aqui também. 4 promessas são feitas aos que encontram refúgio no Senhor. Versículo 10, olha que promessa linda, para você, para mim. Diz assim, ó: nenhum mal lhe sucederá. Nenhum mal. Quando alguém disser uma palavra maldita contra você, contra a sua família, contra seus negócios, repreende em nome de Jesus, diz: não, eu não aceito esse mal na minha vida. Nenhum mal me sucederá. Versículo de número 11: os anjos o servirão. O Senhor tem anjos que Ele ordena para nos guardar. No versículo 12, tem uma graça protetora. No versículo 13, coragem e unção para enfrentar fortes inimigos. Olha o que o versículo 13 diz aqui, ó: pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés ao leãozinho. Isso quer dizer, tem uma iniciativa. Deus me reveste de uma autoridade. Olha para mim aqui, ó: você não é e nem pode ser e nem pode se comportar como um pobre coitado. Lembra daquele desenho, os quarentão aí, lembra daquele desenho do Lip, do Ralph, um leão e uma hiena. O leão era todo animado e a hiena era aquela coisa: oh vida, oh azar, oh céus, não era? Vocês lembram? Tem gente que é igual essa hiena. Olha, aconteceu isso, então não vai dar. Olha, tem aquilo outro, então não, só levanta, estufa o peito. Amém ou não amém? O Senhor está comigo, vamos lá. De vez em quando eu fico vendo, o pessoal posta aí os vídeos daquele camarada lá que pedala, acho que é de Divinópolis lá, como é que é, Bruto, sei lá. Não é isso o nome dele? É isso mesmo? O bicho é sustância, o bicho é bruto.
Se você pegar aquilo lá e colocar na vida, cara, a vida tem que ser assim. Não, eu não consegui chegar entre os que ganharam, mas eu vou completar esse percurso, nem que eu tenha que arrastar essa bicicleta nas costas, mas que eu vou, eu vou. Ou de vez em quando você vê uns camaradas assim, faltando um braço, eu vi um vídeo assim, faltando um braço e uma perna, e o cara dando chocolate na turma, o pau quebrando, e às vezes o cara com 2 braços, 2 pernas de boa e achando, rapaz, você tem que ter essa confiança em Deus. Quem está entendendo? Tem essa confiança, E por fim, que condições são exigidas? Porque todas essas promessas têm condições para que elas se cumpram. A primeira condição está no versículo 1 e 9. Eu preciso habitar em Deus e descansar em Deus. Você precisa habitar, é um verbo, e você precisa descansar, você precisa confiar em Deus. No versículo 2, você precisa assumir, isso tem que ser verbalizado. Eu preciso falar, assim como não adianta, não, você sabe que eu te amo, eu boto comida nessa casa, eu casei com você, não, ela quer ouvir, você tem que falar, lá no dia que o juiz de paz perguntou, você aceita, não adianta você falar assim, ela sabe que eu aceito, não, tem que falar, eu aceito, você tem que pôr para fora, a sua confiança em Deus, você tem que pôr ela para fora, tem que acontecer, você precisa assumir isso. Terceiro, nunca duvidar que o Senhor pode ser com você em face aos desafios. Você quer que esse Salmo 91 se torne verdade na sua vida? Então não duvida, acredita. Amém ou não amém? Amém. Eu sei em quem tenho crido, disse Paulo, eu acredito. Mas o médico falou, respeita a opinião do médico, mas eu continuo acreditando em Deus. Outro ponto, não se envolver em nada, evite o máximo que você puder, envolver em algo que Deus está mostrando você para não envolver. Quem está entendendo? Tem coisa que o seu coração está dizendo, não vai, não faz. Você sabe, o Espírito Santo fala com você. Lá vai você já foi falando de pedal, você já levantou um dia assim e falou assim, eu vou pedalar, aí de repente a mulher chega e fala assim, não estou com implicância não estou sentindo isso aí. Quem já ouviu isso? Ou então você mesmo, cara, vamos, aí você, vou, aí depois você, cara, me deu uma baixa estima, me deu um baixo astral, não sei, o que acontece quando a gente quebra essa direção? Geralmente a gente quebra a cara, porque isso é Deus te mostrando, então eu preciso também não envolver naquilo que Deus está colocando no meu coração para não ir. Você já ouviu a história de alguém que morreu por uma briga que não era dele? Quem já viu? Fulano morreu, como é que foi? Aí ele chegou, um amigo dele estava brigando, ele foi entrar no meio, o cara, bem na hora o cara deu desferiu lá alguma coisa, mas ele morreu, não era dele não, coitado. É isso que eu estou querendo dizer. Se Deus tirou a paz do coração, não vai, se Deus tirou a paz do coração, não entra. Como que eu faço para isso entrar na minha vida? Enfrente as lutas, enfrente os problemas, confiando em Deus. Amém ou não amém? Não confie em você, confie em Deus. Quando Davi foi derrubar Golias, eles falaram assim para ele, você é jovem, e esse homem é guerreiro desde a mocidade dele. Davi falou assim, ele vem contra mim com espadas e com lanças, mas eu vou contra ele em o nome do Senhor dos exércitos de Israel. Davi não estava confiando nele, Davi estava confiando em Deus. Quem está entendendo? Você precisa confiar em Deus. E por último, para a gente orar, sempre lembre, nas horas dos seus desafios, nas horas que os inimigos se levantarem contra a sua vida, aprenda um negócio chamado oração. Orar é falar com Deus. Senhor, me guarda. Isso é falar. Um dia diz a Bíblia que Jesus estava vindo sobre as águas, andando sobre as águas, e Pedro então fala com ele assim, Senhor, se é o Senhor que está vindo, está meio turvo, eu não estou te conhecendo, então manda que eu ande sobre as águas. Jesus falou, vem, e Pedro sai do barco e começa a andar sobre as águas. Diz a Bíblia que a despeito dele estar vivendo no milagre, ele olhou para as ondas. Esse é o problema, quando a gente olha para as ondas, tira o olho de Jesus e olha para as ondas, ele começa a afundar.
E quando ele está afundando, ele faz uma oração, com 2 palavras: Senhor, salva-me. Isso é oração. E a Bíblia diz que o Senhor pegou pela mão e o colocou no barco e disse: por que tem pouca fé? Por que você não confiou? Mas o que eu quero colocar aqui é a oração. Na hora que você estiver de pedalando, descendo, e lá vai você, e aí um cipó, um toco, não rasga o nome da pelada, não. E só pode ser o... Aí você está atraindo, sabe o que para sua vida? Mais trem ruim. Quem está entendendo? Quem crê assim diz amém. Não faz isso não. Você já viu? Quem assistiu aqui The Walking Dead? Aquela série de... Já assistiu? Quem já assistiu? Levanta a mão, deixa eu ver. Confessa e deixa aí, deixa eu ver. Você já viu alguns episódios que os bichos estão indo assim, aquela horda de zumbi assim, andando assim. Aí de repente os azarados estão ali querendo fugir, escondidinho, o zumbi nem viu ele. Mas aí tem tipo assim, aquela pessoa que na escola ele não teve coordenação motora, a professora não ensinou ele direito. Aí eles estão... E lá vai aquele mundo de zumbi assim. Aí de repente a pessoa vai sair assim. Aí os bichos estavam indo assim, ó. Quando escuta o barulho que eles fazem? Cérebro. É mais ou menos assim, cara. Você estava lá de boa, montado na sua magrela, de boa, de repente passou num toco, deu uma escapulida, aí você... O demônio estava indo embora, nem lembrava que você existia. Mas quando você rasgou o nome da pelada, me chamou? Cheguei, ué, peraí. Quem está entendendo? Imagina a cena, está tudo indo embora. Passou, você estava lá, nem te viu. Aí de repente você vai... Chamou. Vamos? Chamou a gente aqui. Aprende a orar, senhor. Aprende a dar graças a Deus. E por último, agora o Rosinha é por último. Vamos para o Rosinha. Salmo 37, versículo 5. O versículo diz assim, ó: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e no mais, tudo ele fará. Você pode ficar de pé com a sua Bíblia aberta? Eu quero ler isso com vocês juntos. As traduções são a mesma, Almeida, Revista e Atualizada. Vamos ler juntos? No 3, cadê Tiago? No 3, Salmo 37, versículo 5. 1, 2, 3. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e no mais. Você pode dar uma salva de palmas ao Rei? Confia nele, confia nele, confia nele, confia no Senhor. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia no Senhor, e no mais, tudo ele fará. Tudo ele vai fazer por você. Nós vamos finalizar o culto, fazer uma oração. Vem cá, Yutinho. Nós vamos orar pelos eventos de ciclismo que tem, os trilhões, os campeonatos, pelas equipes, né? São várias, não são equipes, são grupos, são famílias, né? Várias, é uma família. Eu não vou citar os nomes, porque são tantos nomes, eu vou errar algum, e depois vai falar assim, falou só o nome do outro lá, né? O Júlio, eu falei, leva uma bicicleta lá para montar, lá ele falou assim, eu vou levar uma de cada marca, porque você vai falar que eu estou puxando para alguma, tem um tanto ali, pegou lá na loja, também não vou falar o nome das equipes, mas vamos orar para que esses grupos, essas famílias do pedal, para que haja harmonia, amém? Não haja rivalidade. Tudo quanto é esporte, eu faço jiu-jitsu. É uma rivalidade. Às vezes, irmãos, o esporte é bacana. A gente é que é idiota, não é? A gente é que é bobo.
A gente podia ficar em paz. Você é do azulzinho e eu sou do xadrezinho. Então, se eu ver foto, eu ver o celular. Vamos ficar em paz. Amém? Vamos orar por esse momento aí. Vamos orar? Você ora? Eu oro? Você tem barba, mas a voz é mais forte. Vamos orar então? Deixa eu chamar aqui só os que estão com camisas aí. Vem aqui, todo mundo está com camisa, as camisas com nomes e tal. Vem aqui para a gente fazer uma oração representando aí. Se alguém do seu grupo não está aqui e você está aí, mesmo sem camisa, venha também. Na verdade eu vou chamar todos os que pedalam. Agora só os que pedalam mesmo, assim, os caras que tem graxa na veia. Nós vamos finalizar o culto orando por vocês. Primeiro vamos cantar uma música para essa turma. Que música? Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Mesmo? Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Olha aí, ó. Tua casa, olha, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Curva a sua cabeça agora, vamos orar. Senhor, nós estamos aqui. Fizemos um culto em ação de graças pela vida dos ciclistas, pelos grupos. Aqui várias pessoas representando os grupos de pedal dessa cidade. Alguns que não estão sendo representados aqui hoje. Nós queremos orar por todos. Aquele que pedala solitário, aquele que pedala numa equipe, num grupo, aquele, meu Deus, que pedala esporadicamente. De qualquer forma, Deus, nós oramos por todos os ciclistas, aqueles que competem, aqueles que fazem por esporte, por lazer, e aquele que tem na veia mesmo a competição. Deus, guarda, protege, livra, guarda esses líderes de equipes, guarda os líderes, ó Deus, de grupos de pedal, que eles possam ter o entendimento cada vez mais aberto, que haja, meu Deus, harmonia, cooperação, que o Espírito, meu Deus, de alegria, de paz possa reinar, de respeito, de amizade, oh meu Deus, que seja como é, um esporte sadio. Livra, Senhor, guarda, meu Deus, essa turma, meu Deus, que cada dia cresce, como leu aqui o nosso irmão Eudinho. Abençoa, Pai, abençoa os homens, as mulheres, seus filhos, suas casas, suas necessidades, da saúde, meu Deus, acima de tudo, Deus, da saúde, livra de enfermidades, livra de, meu Deus, de tudo aquilo que não te agrada. Nós, como povo de Deus, abençoamos a vida desses irmãos do pedal, em o nome de Jesus, e toda a igreja diga amém. Estão abençoados, cumprimentem-se, abracem-se, erga suas mãos aos céus, que a graça de Deus, as consolações do Espírito Santo e o amor de Cristo Jesus esteja sobre a tua vida. Abraça um ciclista. Deus abençoe sua vida. Mude as coisas de lugar. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo.